Bem-vindos ao Enigma de Édipo, onde exploramos histórias que moldaram a humanidade e continuam a ressoar através dos tempos. Hoje, começamos a nossa jornada pelo mito trágico de Édipo Rei, uma das narrativas mais poderosas e complexas da Grécia Antiga. Contexto histórico: a Grécia Antiga e o teatro. A Grécia Antiga foi o berço de muitas das ideias e narrativas que ainda influenciam a cultura moderna. Entre essas, as tragédias gregas ocupam um lugar de destaque, não apenas como entretenimento, mas como uma forma de explorar os dilemas humanos, as relações entre homens e deuses, e os mistérios do destino. O teatro na Grécia Antiga era uma das principais formas de expressão cultural. As tragédias, em particular, abordavam temas profundos como o sofrimento humano, a moralidade e as inevitáveis consequências das ações humanas. Esses temas não eram apenas questões filosóficas, mas também questões práticas da vida cotidiana. As tragédias gregas surgiram como uma forma de arte que envolvia narrativa, música e dança, sendo apresentadas em grandes festivais religiosos. Essas peças serviam para questionar a natureza do destino, a vontade dos deuses, e as fraquezas humanas. As obras de autores como Ésquilo, Eurípides e Sófocles são exemplos de como a tragédia grega explorava os limites da condição humana. Essas narrativas eram tão poderosas que se tornaram uma parte essencial da educação e cultura gregas, influenciando gerações e ajudando a moldar a percepção grega de si mesmos e do mundo ao seu redor. Sófocles e suas contribuições. Sófocles, autor de Édipo Rei, foi um dos três grandes dramaturgos da Grécia Antiga, ao lado de Ésquilo e Eurípides. Ele viveu entre 497 e 406 a.C. e escreveu mais de 120 peças, das quais apenas 7 sobreviveram integralmente. Sófocles é conhecido por ter introduzido inovações importantes no teatro grego, como o aumento do número de atores no palco e o uso de cenários mais elaborados. Mas o que realmente distingue Sófocles é sua habilidade em desenvolver personagens profundamente humanos e explorar temas complexos como a responsabilidade moral, a justiça divina e as tragédias inevitáveis do destino. O papel de Édipo Rei. Édipo Rei é talvez a obra mais conhecida de Sófocles e é frequentemente citada como a tragédia perfeita. A peça é um estudo profundo sobre a condição humana, o poder do destino, e a busca pela verdade, mesmo quando essa verdade leva à destruição. Nesta tragédia, Sófocles utiliza a figura de Édipo para explorar a inevitabilidade do destino e a cegueira que todos nós enfrentamos diante das verdades mais dolorosas de nossas vidas. Ao mergulharmos na tragédia de Édipo, vamos explorar não apenas uma história antiga, mas uma narrativa que toca em questões universais sobre o destino, a identidade e a natureza humana. Ao longo desta história, descobriremos como a busca pela verdade pode nos levar a lugares sombrios, mas também à compreensão de quem realmente somos. Obrigado por nos acompanhar nesta história. Agora, vamos começar a desvendar os mistérios e as tragédias que cercam o nascimento e a juventude de Édipo. E lembre-se, e às vezes, o que não vemos é o que mais nos define. A profecia. Tudo começa com uma profecia terrível e inevitável. Laio, o rei de Tebas, e sua esposa Jocasta recebem uma mensagem do oráculo: seu filho, Édipo, um dia matará o pai e se casará com a própria mãe. Essa previsão é devastadora para o casal real, que decide tomar medidas drásticas para evitar que o destino se cumpra. A decisão de Laio. Com medo do que o futuro reserva, Laio ordena que o recém-nascido seja levado a uma montanha para ser abandonado, condenado a morrer. O ato de Laio reflete o desespero de um pai tentando escapar de um destino cruel, mas também levanta uma questão crucial: será que Laio, ao tentar evitar a tragédia, na verdade a precipita? A intervenção do pastor. O bebê, porém, não encontra a morte. Um pastor, movido pela compaixão ou talvez pelo próprio destino, encontra o menino e decide levá-lo para longe. Ele o entrega ao rei e à rainha de Corinto, que, sem filhos, adotam o bebê como seu próprio filho. Eles o batizam de Édipo, que significa pés inchados, em referência aos ferimentos que o bebê sofreu ao ser amarrado pelos pés antes de ser abandonado.
A infância de Édipo. Édipo cresce em Corinto, sem conhecimento de suas origens verdadeiras. Ele é criado como príncipe, amado por seus pais adotivos, mas o destino já começou a tecer sua teia em torno dele. A análise. A inevitabilidade do destino. Desde o início, o mito de Édipo nos força a confrontar a ideia de destino. O que é o destino? É algo que podemos mudar, ou estamos todos destinados a seguir um caminho predeterminado, independente de nossas ações? No caso de Laio, a tentativa de escapar do destino parece apenas selar o seu futuro e o de seu filho. O paradoxo das ações de Laio. As ações de Laio levantam uma questão fundamental: ele poderia ter evitado a tragédia? Ou será que, ao tentar escapar da profecia, ele apenas a precipitou? Esse paradoxo está no coração da tragédia grega. A luta contra o destino muitas vezes leva à própria realização do que se temia. A identidade e a origem. A adoção de Édipo por um rei e uma rainha estrangeiros também nos faz refletir sobre a identidade e a origem. Quem somos, realmente? Somos definidos por nosso nascimento, por nossa criação, ou por algo mais profundo que reside em nós desde o início? Édipo vive uma vida de privilégio em Corinto, mas sua verdadeira identidade, desconhecida para ele, está destinada a se revelar de forma trágica. O mito de Édipo nos lembra que o destino é uma força poderosa e implacável. Mesmo aqueles que tentam escapar dele, como Laio, acabam por seguir o caminho que lhes foi traçado. À medida que continuamos nossa jornada, veremos como Édipo, sem saber de suas verdadeiras origens, começa a trilhar o caminho que o levará a cumprir a terrível profecia que o cerca desde o nascimento. Agora veremos como Édipo, já adulto, começa a descobrir fragmentos de sua verdadeira identidade, como suas escolhas, embora bem-intencionadas, o levam cada vez mais perto de seu destino trágico. Até lá, lembre-se, e às vezes, quanto mais tentamos escapar do destino, mais nos aproximamos dele. Essa parte detalha o início da tragédia de Édipo, explorando como o destino começa a moldar a vida do protagonista desde o nascimento, e convida o ouvinte a refletir sobre temas como destino, identidade e as consequências das ações humanas. O rumor e a visita ao oráculo de Delfos. Já adulto, Édipo começa a ouvir rumores inquietantes em Corinto. Dizem que seus pais, o rei Pólibo e a rainha Mérope, podem não ser seus verdadeiros pais. Preocupado com essas insinuações, Édipo decide buscar respostas e vai ao oráculo de Delfos, a fonte de sabedoria e profecias do mundo grego. Mas em vez de encontrar alívio, Édipo recebe uma profecia assustadora, a mesma que seus pais biológicos, Laio e Jocasta, ouviram antes dele: ele está destinado a matar seu pai e casar-se com sua mãe. Desesperado e determinado a evitar esse destino, Édipo decide fugir de Corinto, acreditando que assim protegerá seus pais adotivos. A encruzilhada e o assassinato de Laio. Durante sua fuga, Édipo chega a uma encruzilhada, um lugar que simboliza as escolhas e o destino na narrativa grega. Lá, ele encontra um homem que, sem ele saber, é seu pai biológico, Laio. Uma disputa surge entre os dois, e, em um acesso de fúria e orgulho, Édipo mata o homem, cumprindo assim a primeira parte da profecia sem sequer perceber. Este momento é carregado de ironia trágica. A tentativa de Édipo de escapar de seu destino o leva diretamente a ele. A encruzilhada representa não apenas uma escolha física, mas também um ponto sem retorno na vida de Édipo. O encontro com a Esfinge. Depois de matar Laio, Édipo continua sua jornada e chega à cidade de Tebas, que está sendo assolada por uma criatura terrível, a Esfinge. Esta criatura devora todos aqueles que não conseguem responder ao seu enigma. O enigma que ela propõe é famoso: qual é o animal que de manhã anda sobre 4 patas, à tarde sobre 2, e à noite sobre 3? Édipo, usando sua inteligência, responde corretamente: o homem. Com isso, ele salva Tebas da destruição e é recebido como um herói. Como recompensa, ele é coroado rei de Tebas e casa-se com a rainha viúva, Jocasta, sem saber que ela é sua mãe biológica. Assim, Édipo completa a segunda parte da profecia.
Ele matou seu pai e casou-se com sua mãe, mas permanece na ignorância de seus atos, acreditando que finalmente escapou de seu destino. A ironia trágica. A história de Édipo é permeada por uma ironia trágica profunda. Cada ação que ele toma para evitar seu destino apenas o leva mais perto de cumpri-lo. Édipo acredita que está no controle de seu destino, mas na verdade está sendo guiado por ele. Essa ironia é um elemento central da tragédia grega, onde o público muitas vezes sabe mais do que os personagens, aumentando a tensão e a sensação de fatalidade inevitável. O destino e a liberdade de escolha. Esta parte nos força a refletir sobre a natureza do destino e a liberdade de escolha. Até que ponto nossas ações são realmente livres? Édipo tenta fazer escolhas para escapar de seu destino, mas cada escolha o leva mais fundo ao cumprimento da profecia. A tragédia sugere que o destino é uma força inescapável, e que tentar evitá-lo pode ser tão perigoso quanto abraçá-lo. O simbolismo da encruzilhada. A encruzilhada onde Édipo encontra Laio simboliza um ponto crítico em sua vida, uma escolha que define todo o seu futuro. Na mitologia e na literatura, encruzilhadas são frequentemente usadas para representar momentos de decisão e mudança. Para Édipo, no entanto, a encruzilhada representa a ilusão da escolha em face de um destino já traçado. O mito de Édipo nos mostra como o destino pode ser uma força inescapável, moldando nossas vidas de maneiras que não compreendemos até que seja tarde demais. A tentativa de Édipo de escapar de sua profecia não apenas falha, mas também acelera a realização dos eventos que ele mais teme. Em seguida vamos explorar as consequências das ações de Édipo, à medida que ele se aproxima da dolorosa verdade sobre sua identidade. Até lá, lembre-se, a tragédia não está apenas nas ações que tomamos, mas nas verdades que não conseguimos enxergar. Essa parte destaca a ironia trágica do mito de Édipo, abordando como suas tentativas de evitar o destino apenas o conduzem diretamente a ele, enquanto explora temas profundos como o destino, a liberdade de escolha e o simbolismo da encruzilhada. A revelação e a queda. A praga em Tebas. O reinado de Édipo em Tebas é próspero por um tempo, mas uma nova calamidade surge na cidade, uma praga devastadora que ameaça destruir tudo. Desesperado para salvar seu povo, Édipo consulta o oráculo de Delfos mais uma vez, buscando uma solução para a praga. O oráculo revela que a praga é um castigo pelos pecados não expiados de Tebas, especificamente pelo assassinato não resolvido do rei Laio. Édipo, com sua habitual determinação e senso de justiça, jura encontrar o culpado e punir o responsável por esse crime, sem saber que está condenando a si mesmo. A investigação. Édipo inicia uma investigação implacável para descobrir o assassino de Laio. Ele interroga todos que podem ter informações, incluindo o profeta cego Tiresias, que, relutante, acaba revelando a terrível verdade: Édipo é o assassino que ele tanto procura. No início, Édipo rejeita a ideia, acreditando que é vítima de uma conspiração. Mas, à medida que as evidências se acumulam, Édipo começa a perceber a terrível realidade: ele é o filho de Laio e Jocasta, o mesmo bebê que foi abandonado na montanha para escapar da profecia. Cada peça do quebra-cabeça começa a se encaixar, e a verdade inescapável vem à tona. A descoberta e o desespero. Jocasta, percebendo a verdade antes de Édipo, tenta impedir que ele continue a investigação. Mas é tarde demais. Quando a verdade finalmente é revelada, ela fica horrorizada e, incapaz de suportar a vergonha e o horror, tira a própria vida. Édipo, em um momento de desespero profundo e autodepreciação, encontra o corpo de Jocasta. Ele pega os broches do vestido dela e cega-se, furando seus próprios olhos como punição pela cegueira simbólica que o impediu de ver a verdade por tanto tempo. Assim, o grande rei de Tebas, que outrora salvou a cidade da Esfinge, cai na mais profunda desgraça, tornando-se um mendigo cego, exilado de sua própria terra. O clímax da tragédia. A revelação de Édipo é o clímax da tragédia, o momento em que todas as mentiras e enganos são desmascarados, mas a um custo terrível. Este é o ponto de não retorno, onde o herói é confrontado com a verdade de sua existência.
A tragédia de Édipo é que ele era um homem bom, determinado a fazer o certo, mas estava preso em um destino que o levou à ruína. A cegueira física e simbólica. A cegueira de Édipo após a descoberta da verdade é um poderoso símbolo. Enquanto ele era fisicamente capaz de ver, estava cego para a verdade de sua própria vida. Agora que a verdade é revelada, ele se cega fisicamente, simbolizando a devastação interna e a punição auto-infligida por sua ignorância. A tragédia sugere que às vezes o conhecimento pode ser tão destrutivo quanto a ignorância. A busca pela verdade e a autodestruição. O mito de Édipo explora o tema da busca pela verdade e as consequências dessa busca. Para Édipo, a verdade se torna uma maldição, algo que ele deve enfrentar, mas que o destrói no processo. A tragédia questiona se o conhecimento é realmente uma bênção ou se, em alguns casos, a ignorância poderia ser uma forma de proteção. A busca pela verdade pode ser nobre, mas também pode levar à autodestruição. O destino de Édipo é um lembrete sombrio de que a verdade, por mais importante que seja, pode ter um preço terrível. Sua tragédia nos desafia a considerar o que estamos dispostos a sacrificar em nossa busca por respostas. Em Tebas, o reinado de Édipo trouxe prosperidade, mas a verdade trouxe destruição. Logo após exploraremos o impacto duradouro do mito de Édipo na cultura e na filosofia, e como essa história continua a ressoar até hoje. Até lá, lembre-se, o conhecimento pode ser tanto uma luz quanto uma sombra, e a busca pela verdade deve ser acompanhada de uma reflexão sobre as consequências que ela pode trazer. O legado de Édipo. O complexo de Édipo e a psicologia. A história de Édipo Rei não é apenas uma peça de teatro, mas também uma profunda reflexão sobre a condição humana. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, usou essa tragédia como base para um dos conceitos mais fundamentais de sua teoria, o complexo de Édipo. Freud propôs que todos os meninos, em algum momento de seu desenvolvimento, experimentam desejos inconscientes de possessividade em relação à mãe e veem o pai como um rival. Esse conceito continua a ser uma referência central na psicanálise e ilustra como as ideias presentes no mito de Édipo são universais e atemporais. A tragédia de Édipo serve como um espelho para os conflitos internos que todos enfrentamos em algum nível, refletindo as tensões entre amor, culpa e rivalidade que podem emergir na dinâmica familiar. Mesmo fora do contexto da psicanálise, a história de Édipo nos convida a refletir sobre os relacionamentos e as emoções que moldam nossas vidas. O mito na cultura e na arte. Além da psicologia, o mito de Édipo continua a inspirar inúmeras obras literárias, filmes e outras formas de arte. Desde a antiguidade até os tempos modernos, escritores e cineastas revisitaram o tema de Édipo, explorando novas dimensões do mito e aplicando seus temas a diferentes contextos. O drama de Édipo, com suas questões sobre destino, identidade e conhecimento, ressoa profundamente em qualquer sociedade que se preocupa com o entendimento de si mesma e de seus membros. Obras como Édipo Rei de Sófocles e suas adaptações modernas nos mostram como o mito pode ser reinterpretado para explorar novos dilemas e emoções humanas. Essas recriações não apenas mantêm a história viva, mas também a renovam, trazendo à tona aspectos que talvez não fossem tão evidentes na interpretação original. Impacto filosófico. O mito de Édipo também tem implicações filosóficas profundas. Ele levanta questões sobre a inevitabilidade do destino, a natureza do conhecimento e a complexidade da identidade humana. Ao longo dos séculos, filósofos têm usado o mito como um ponto de partida para discutir temas como o livre-arbítrio, a culpa e a moralidade. A história de Édipo é um lembrete poderoso de que, por mais que tentemos controlar nossas vidas, há forças além de nosso entendimento que podem moldar nosso destino. Reflexão final. A tragédia de Édipo nos lembra da fragilidade da condição humana, da incerteza do destino e da complexidade das nossas próprias identidades. Assim como Édipo, todos nós buscamos respostas para as questões que nos atormentam, mas devemos estar preparados para as consequências do que podemos descobrir. A história de Édipo é um espelho que reflete tanto nossa coragem em enfrentar a verdade quanto nosso medo das revelações que ela pode trazer.
Nossa história chega ao fim, mas a tragédia de Édipo continua a reverberar através dos tempos. Que ao enfrentar nossos próprios enigmas, possamos lembrar de Édipo e a lição que ele nos deixou. O verdadeiro conhecimento vem de dentro, mas pode nos cegar se não estivermos prontos para ele. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através de uma das tragédias mais profundas e duradouras da humanidade. Até a próxima!